Glória a Deus, família. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Confesso para vocês que eu não gostaria de ter parado de adorar o Senhor. O Senhor estava levando a igreja a um lugar que Ele preparou para ela. E muitas vezes somente a adoração mais pura, somente a adoração pura nos leva nesse lugar no Senhor. Nos leva nele. Para estar com Ele. Aleluias, glória a Deus. Feche seus olhos, você que pode. Senhor, nós nos submetemos ao Teu senhorio como sempre. Declaramos que não existe outro Deus além de Ti, Senhor. Somente Tu és adorado, reverenciado, glorificado e exaltado neste lugar, Senhor. Não existe homem, não existe mulher, não existe tronos, principados, não existe nada além do Senhor que seja adorado neste lugar. Pai, nós Te pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, sejam eles por palavras, obras, atos, omissões e pensamentos. Senhor, mais uma vez, nós entregamos a vida de todos nós, de cada um de nós, em Tuas mãos, cativamente. Entregamos o nosso espírito, o nosso corpo e a nossa alma, para que nada faça separação entre nós e o Senhor, e que nós venhamos a compreender, entender a Sua palavra na sua totalidade, na sua plenitude. Revela-te a nós, Espírito Santo de Deus, de uma forma que o Senhor jamais se revelou aqui neste lugar. Pai, em nome do Senhor Jesus, que a terra do coração de cada um de nós agora seja transformada numa terra extremamente fértil, para receber a semente da Sua palavra. E como sempre nós dizemos, que ela venha frutificar, que ela venha crescer e gerar frutos, para que o Senhor receba o fruto na vida de cada um de nós. Ah, Senhor, como nós amamos ter a condição de gerar frutos para o Senhor, para que o Senhor receba o fruto que lhe é devido na vida de cada um de nós. Em nome do Senhor Jesus. Pai, também eu coloco a minha vida diante do Senhor. Pai, eu repreendo o meu eu, as minhas palavras, eu repreendo tudo em mim, Senhor. Tudo, para que prevaleça somente o Teu Espírito Santo, fluindo através dos meus lábios, Senhor, cumprindo o Teu propósito em cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém, família? Glória a Deus. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos mais uma vez. Amém. Como é bom ser cheio da graça e da paz do Senhor Jesus, que excede todo o entendimento. É maravilhoso ser cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo, mas também é muito bom ser cheio da paz e da graça do Senhor, que nos leva e nos permite a não andarmos, a não vivermos mais conforme nós enxergamos, mas sim conforme a visão que o Senhor permite e deseja e anseia que eu e você venhamos a ver e a ter da revelação de Cristo, segundo a medida do entendimento e maturidade em cada um de nós. Amém? E eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor nessa noite, fim de tarde aqui em Manchester, no livro do Apocalipse, a partir do verso 4, capítulo 4, perdão, verso 1. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Aleluias. E a palavra do Senhor diz assim: e depois dessas coisas vi uma porta aberta no céu. Sabe por que eu estou rindo? Enquanto nós adorávamos ao Senhor, a irmã Eliane falou que o Senhor estava nos levando a um lugar. E automaticamente eu vi uma porta aberta nos céus em cima desse lugar. E o Senhor me levou a esse capítulo 4 a partir do verso 1. E Ele falou: eu quero falar com a minha noiva nessa noite, a partir deste capítulo. E depois, quem sabe, Ele vai para os próximos. E Ele disse assim: depois dessas coisas vi uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvira
voz como de trombeta falando comigo, e disse: sobe aqui, e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois destas. É interessante que a palavra de Deus diz que Deus não faz nada sem comunicar aos seus profetas. Tem profeta de Deus aqui nessa noite? Tem profeta de Deus aqui nessa noite? Deus não faz nada sem comunicar aos seus profetas. Como Abraão, quando ele foi destruir Sodoma e Gomorra, ele falou assim: eu não posso fazer isso sem antes comunicar ao meu amigo Abraão. Ao meu amigo Abraão. E refletindo no meu espírito qual era a intimidade que Abraão tinha com o Senhor. Que Deus, antes de destruir 2 cidades, antes de desejar destruir 2 cidades, Ele falou: não posso fazer nada disso sem comunicar ao meu amigo. Sem comunicar ao meu amigo. E essa voz disse: sobe aqui e eu te mostrarei as coisas que devem acontecer depois dessas. Fui imediatamente arrebatado em alma, em corpo, em... Como a igreja do Novo Testamento, a igreja de Atos, ela vivia de qual forma? Pelo Espírito. Ela não era uma igreja que vivia na alma, ela não era uma igreja almática, ela não era uma igreja carnal, era uma igreja que vivia no Espírito. E João foi arrebatado como? No e em Espírito. E a igreja do Senhor Jesus dos últimos dias, ela é comissionada, ela é chamada a voltar, a resgatar a essência do que jamais um dia ela foi. Que é a essência da igreja primitiva, da igreja de Atos, que vivia de forma pelo qual o Espírito Santo coordenava, liderava e fazia todas as coisas, aonde o homem só era simplesmente, meramente um instrumento nas mãos dele, aonde o Senhor era glorificado, exaltado e conhecido através de homens e mulheres que se colocavam simplesmente na presença de Deus. E João, ele foi imediatamente arrebatado em espírito e ele viu um trono no céu, com alguém sentado sobre ele. Com alguém sentado sobre ele. Aquele que estava sentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárdio. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante a uma esmeralda. Ao redor do trono haviam também 24 tronos. Imagine só a cena. Via sentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com as coroas de ouro sobre a sua cabeça. Imagina aquele trono, 24 tronos ao seu redor, aqueles homens, aqueles anciãos totalmente vestidos de branco, significando santidade, significando pureza, significando justiça, significando santidade. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. As vestes daqueles 24 anciãos que foram colocados ali, prostrados diante do trono do Senhor, eram vestes brancas, límpidas, significando pureza, significando santidade, pelo qual a noiva foi chamada para ser uma noiva santa, uma noiva imaculada, uma noiva preparada para o noivo. Eles já estavam vestidos, eles já estavam preparados, também participando das bodas do Cordeiro, do encontro do Filho de Deus com a sua noiva. Volta um pouquinho, Nath, por favor. E com coroas de ouro sobre a sua cabeça. É interessante que a palavra de Deus não mostra quem eram os 24 anciãos. Ela não diz, ela não revela quem são os 24 homens que estarão ali, assentados diante do trono do Cordeiro, prostrando as suas roupas, as suas vidas diante do trono do Senhor, prostrando as suas coroas diante do Senhor.
Ela não mostra a face de homem nenhum, sabe por quê? Porque aquele que está diante do Cordeiro, ele entende que a honra e a glória é somente dele. Porque João Batista, ele ensinou para mim e para você qual foi o maior homem considerado por Jesus nascido de mulher? João Batista. E qual era a pregação de João? Arrependei-vos porque vos é chegado o reino de Deus. E em segundo lugar, ele ensinava que convinha que somente o Cristo crescesse e que eu e você diminuíssemos a cada vez mais e mais. Quanto mais nós nos assemelhamos com Cristo, nós entramos num lugar de humildade no Senhor. Nós entramos num lugar de mansidão. Nós entramos num lugar que somente a honra e a glória é somente do Cordeiro. A honra e a glória é somente do Senhor Jesus. Nós entramos neste lugar de consciência que somente Ele precisa aparecer. E eu e você desaparecemos cada vez mais e mais. Por isso que os 24 anciãos, eles não tinham rosto. Eles não tinham nomes. Porque senão, quem sabe, teria uma igreja aí adorando os 24 anciãos. Pode ter a certeza disso. Pode ter a certeza disso. Que o homem, ele é craque em fazer isso. Procurar algo para adorar. Procurar alguma coisa para adorar. Procurar algo para se escorar, para se apoiar. Mas sabe qual é a especialidade de Deus para os seus filhos? É tirar as escoras do nosso lado. É tirar tudo aquilo que serve de muleta para Cristo. Porque Cristo não precisa de muleta nenhuma, Ele jamais precisará de muleta alguma. Por isso que Ele introduziu uma palavra chamada tão pequena, mas tamanho poder que há nessa palavra, que é a palavra chamada fé. Que sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que conhece o Senhor, ele é chamado para andar por fé e não por vistas. Ele é chamado não pelo que ele vê, mas sim pela fé. Ele é chamado a andar, ele é chamado a viver pela fé. De acordo com que todas as muletas, até mesmo o chão que pisamos, muitas vezes ele não tem. Eu não sei se você já esteve nesse lugar, mas eu já tive muitas vezes onde não pisar o chão, onde não colocar os pés, muitas vezes. Mas sabe por quê? Quanto maior é o propósito na sua vida, mais chão vai te faltar. Porque o Senhor precisa ensinar a sua noiva a depender somente dEle. A depender somente dEle. A confiar somente nele. A não confiar no irmão que está do lado. Confiar, que eu diga, é esperar algo em troca dele. Confiar no patrão. Confiar no governo. Confiar na justiça. Confiar em tudo. Confia sim no Senhor, igreja amada. Confia sim no Senhor. Porque Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo e o guarda de Israel. Ele não dorme nem dormita, Ele não vacila. O guarda de Israel está. O guarda de Israel, ele está cumprindo a sua agenda nos últimos dias. Ele está cumprindo a sua agenda nos últimos dias. Ele precisa que a sua noiva caminhe nesse lugar com Ele, aonde somente Ele, aonde somente por Ele eu e você esperamos, aonde somente por Ele eu e você confiamos, aonde somente por Ele eu e você estamos ali vivendo para Ele, aonde somente por Ele eu e você estamos esperando a cada dia, dizendo assim: Senhor Jesus, vem, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Eu e você precisamos estar nesse lugar no Senhor. Porque senão o nosso tesouro ainda não foi descoberto. O nosso tesouro maior ainda não foi encontrado, que é Cristo. O nosso tesouro maior chama-se Cristo, que é o único tesouro verdadeiro. Não existe tesouro maior, mas é o verdadeiro tesouro chamado Jesus Cristo. Se o seu tesouro ainda não é Ele, você não provou ainda do verdadeiro tesouro da vida. Você ainda não provou dessa majestosa, maravilhosa presença chamada Senhor Jesus através do Espírito Santo de Deus. E aqueles 24 anciãos que gastaram a sua vida, que, preste atenção, para eles estarem naquele lugar. Para eles estarem naquele lugar. O que eles passaram por amor ao Cordeiro. Para eles estarem naquele lugar diante do Cordeiro, diante do trono de Deus. Eles gastaram a vida deles por amor ao Senhor. Para estar naquele lugar não será qualquer um. Para estar naquele lugar é preciso entender que é preciso perder a vida, renunciar a tudo por amor a Cristo.
Porque a palavra de Deus diz que aquele que ganhar a sua vida, perdê-la. Aquele que quiser ganhar a sua vida, vai perder. Porque a vida somente é Cristo. A vida somente é Cristo. Não há vida fora dele. Não há e jamais haverá vida fora dele. Sabe por quê? Porque aqueles que estão em Cristo estão desenvolvendo a sua salvação, mas aqueles que não estão em Cristo já estão mortos. Aqueles que estão em Cristo já estão mortos, que é uma prova. Adão, quando ele come do fruto proibido, eu digo Adão porque Eva comeu, consequentemente Adão também. Foi culpado por conivência, porque não cuidou da sua esposa, que o papel do homem é cuidar da sua esposa. Quando Adão peca, o que acontece com eles? Eles são jogados para fora do jardim. Em seguida, eles são colocados para fora do jardim. Eles estavam vivos, mas estavam mortos já espiritualmente falando. Eles estavam vivos, mas já estavam mortos. É assim quem é criatura de Deus, que nunca aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, que nunca aceitou a Jesus como seu Senhor. É vivo, mas é morto. É vivo, mas é morto. E o interessante, sabe qual que é a última do diabo dos últimos dias? Sabe o que ele precisa fazer? Porque ele conhece a palavra de Deus. Sabe o que ele precisa fazer, sem muito esforço? É distrair a noiva. Ele só precisa distrair a noiva dos últimos dias. Ele só precisa distrair a noiva dos últimos dias. Ele só precisa dar um iPhone para ele, para a noiva. Só precisa dar um iPad. Só precisa dar uma televisão. Só precisa colocar o sonho de uma casa nova. Só precisa colocar o sonho de um carro novo. Ele só precisa encher o coração do homem de sonhos. Sabe por quê? Porque Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia, ela ouviu uma palavra direcionada ao anjo da igreja. A igreja de Laodiceia compreende, quem é de Liverpool já sabe. A igreja de Laodiceia compreende a igreja dos últimos tempos. E a igreja dos últimos tempos é uma igreja... É o quê? Ela corre o risco de ser extremamente morna. Sabe o que é uma igreja morna? É uma igreja distraída. É uma igreja que tem outros amores. É uma igreja que coloca as suas esperanças. É uma igreja que coloca as suas forças. É uma igreja que espera tudo menos em Cristo. É uma igreja que se parece com tudo menos com o Cristo. É uma igreja que olha para dentro de si. É uma igreja que olha para dentro do seu próprio umbigo, para o egocentrismo. É uma igreja que olha para dentro de si. Mas a igreja, se ela olhar para dentro dela, ela não tem nada. Porque a beleza da noiva é o noivo. Porque a beleza da noiva é o noivo. Quanto mais ela se parece com o noivo, aí sim ela vai ficando, ela vai se tornando bela. Essa é a beleza da noiva. É o noivo. E se o noivo não está ali com a noiva, ela perde a sua beleza. Ela perde a sua função. Aleluia. Aleluia. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante do trono estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono também havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No meio e ao redor do trono haviam 4 seres viventes cheios de olhos, na frente e atrás. O primeiro era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um touro, o terceiro semelhante ao rosto de um homem, e o quarto era semelhante a uma águia voando. Cada um dos seres viventes tinha 6 asas que estavam cheias de olhos, em volta e por cima, em volta e por baixo. De dia e de noite eles diziam sem cessar. De dia e de noite eles diziam sem cessar. Aqueles seres viventes, eles diziam: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. E a terra enchia da glória do Senhor. Ah, será que há uma noiva que pode dizer Santo, 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 e a sua voz ecoe para a eternidade do Senhor? Ah,
Será que alguém pode entoar uma frase simples e ter um poder na sua voz pelo Espírito? Santo. Quando nós compreendermos o que é isso, igreja amada. Quando nós compreendermos o que é isso. O que é isso? Toda a terra. Pede para Deus abrir os seus olhos espirituais. Pede para Deus abrir os seus ouvidos espirituais. Pede para Deus permitir para você enxergar um pouquinho do mundo espiritual. Pede para Deus permitir que você enxergue além dos teus olhos, além do que o teu natural enxerga. Pede para Ele. Aquilo que os 24 seres, aquilo que os 24 anciãos viveram para, aquilo que os 24 anciãos morreram por, aquilo que eles tiveram que passar para estar naquele lugar com o Senhor. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ação de graças ao que estava sentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos. Sempre que eles davam glória. Você tem noção do que é isso? Você tem noção do que é isso, do que é essa adoração que eles estavam entoando ao Cordeiro? Aquele que foi encontrado digno, o único que foi encontrado digno de abrir o livro da vida, de tirar os selos. Ele era adorado com a mais pura adoração. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ação de graça ao que estava sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos prostravam-se diante daquele que estava sentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Nosso Senhor e Deus, e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Nós estamos vendo aqui uma cena que já aconteceu na eternidade. Porque a palavra de Deus, ela já se cumpriu. Ela é verdade. Ela só falta um pouquinho de tempo para se cumprir. Sabe por que ela já se cumpriu? Porque pela fé ela já se cumpriu. Pelos olhos naturais nós não vimos ainda, mas pela fé. Por isso que o nosso entendimento precisa ser pelo Espírito. Porque se for pelos olhos naturais, se for pela alma, esquece. Tem que ser pelo Espírito. E pelo Espírito nós vamos compreender, nós vamos entender todas as coisas na terra. E pelo Espírito todas as coisas já estão prontas. E pelo Espírito nós lemos que todos eles adoravam, compreendiam, davam a honra e a glória somente ao Senhor. Quando nós entendermos o que é isso, o Senhor conduzirá a sua noiva a um lugar, nele. Ontem eu orava por alguns jovens que receberam promessas da parte de Deus que eu nunca vi entregue daquela forma. Sabe por que isso? Por causa da pureza de coração. Por causa da pureza de coração. Lá no lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Imagine a visão de João. Ele vê o trono do Senhor.
os 24 anciãos, os seres viventes todos adorando ao Senhor. E de repente, do lado de quem estava no trono, ele enxerga um livro selado com 7 selos. Essa é a parte que você fala, ai, está quase para acontecer. Está quase acontecendo. Está quase. Fala aí para o irmão que está do seu lado. Está quase acontecendo. Vi também um anjo forte chamando, clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? Quem é digno nos céus de abrir aquele livro e romper os seus selos? Quem? Quem é digno? Diz para mim, quem é digno de abrir o livro e romper os seus selos? Quem é? Quem é aquele que veio? Aquele que veio cumprir todas as promessas que o Antigo Testamento diziam e apontavam sobre ele. O Cordeiro de Deus, que foi imolado desde a criação do mundo, que foi preparado desde a criação do mundo, para que através do sacrifício de obediência voluntariamente, por amor de quem ele nem conhecia, de quem nem existia ao natural, ele simplesmente obedeceu ao Pai e se entregou. Você acha que mesmo que os romanos poderiam matar Jesus? Você acha mesmo que os judeus poderiam matar o Senhor? Um pensamento dele, um milésimo de pensamento do Senhor, e tudo mudava. Mas ele não quis mudar o que estava preparado para ele. Ele não quis mudar o que estava preparado para ele, porque ele sabia os planos que papai tinha para ele. Ele sabia os planos que estavam preparados para ele. Sabe por que a igreja muitas vezes sofre? Porque a igreja muitas vezes não é amiga de Deus. E o Senhor revela os seus planos aos seus profetas. Ele não revela os seus planos para qualquer um. Pode ter placa de igreja, mas se não for amigo do noivo, esquece. É simplesmente uma palavra chamada igreja, que de Jesus não tem nada. E ele vem, nasce como, entre aspas, numa família pobre, numa família sem condições. Ele se fez pobre. E ele vive 30 anos como filho do carpinteiro. Ele vive 30 anos como filho do Zé e da Maria. E estava tudo bem para ele. Ele não precisava se orgulhar de ser chamado de o Filho de Deus, porque ainda não era chegado a sua hora. Ele não precisava, porque ele sabia que ao orgulhoso o Senhor se detém. O Senhor se afasta do orgulhoso. Se você identificar um homem de Deus orgulhoso, pode ser pastor, pode ser quem seja, pode ter certeza que o Espírito Santo de Deus já está longe dali há muito tempo. Porque ao orgulhoso o Senhor se detém. Jesus era como? Manso e humilde. Se o crente tem que ser igual a ele, o pastor tem que ser como? Muito mais. O missionário tem que ser como? Muito mais. O apóstolo tem que ser como? Muito mais. Muito mais. Ah, olha para Cristo, não olha para mim não. Esse é a palavra da moda. Olha para Cristo, não olha para mim não. Mas eu e você fomos chamados para ser como Cristo.
Nós vamos errar, pode ter a certeza disso, mas no caminho nós vamos acertando a cada vez mais. A cada dia que passa, nós vamos nos parecendo ainda mais com Cristo. Senão nós estamos no caminho errado. Se a cada dia nós não estamos nos parecendo ainda mais com Cristo, estamos no caminho errado, no evangelho errado. Aos 30 anos, ele se permite manifestar o seu ministério. Ele se permite a se dar a conhecer como filho de Deus. Há uma mulher que estava pegando água no poço. E de repente aquela mulher encontra o Salvador. E aquela mulher, independente da situação, independente do que ela vivia, do que ela passava, independente da quantia de maridos que ela já havia tido, ela larga o seu balde e vai para a cidade e prega sobre Jesus, e uma cidade inteira se converte ao Senhor. Diz aí para o irmão que está do seu lado: o evangelho que você serve, que você segue, não é só para você. No mínimo, uma cidade inteira precisa conhecer Cristo através da nossa vida, através da nossa atitude. Nem a nossa rede social não expressa Cristo muitas vezes. Imagina se Deus, pela nossa rede social, identificasse se nós somos cristãos ou não. Você já pensou isso? Que dirá se Ele olhar para a nossa vida? Você quer conhecer o filho, olha para o pai. Você quer conhecer o pai, olha para o filho. Mas nos dias de hoje, nos dias de tecnologia, quer conhecer alguém, é só olhar para os stories e para o feed dela ou dele. Você já vai conhecer a pessoa, você já vai saber o nível. Essa é a hora que você dá uma risadinha pro irmão que está do seu lado. Fala para ele assim: cuidado com o teu stories. Sabe o que é interessante? Eu estive num lugar aí esses tempos. Não vou falar quanto tempo pra você não saber qual que era o lugar. E as pessoas gostavam de bater foto com algumas pessoas. E eu ficava olhando aquilo. E o Senhor falou para mim: sabe o que é bom? As selfies que eu bato com o meu povo no secreto. As selfies que eu bato com o meu povo lá no secreto. Você já pensou quando você chegar diante de Deus, Ele te mostrar o tanto de selfie sua lá no secreto com Ele? Falou: olha, dia tal você estava lá deitado adorando. Dia ímpar, lá quinta-feira você estava lá chorando, mas adorando. No sábado você estava lá adorando. No domingo você estava triste, mas você estava lá glorificando. Essa é a verdadeira selfie que precisa estar no Senhor. A selfie do secreto com Ele. Que quando eu e você chegarmos diante dEle, Ele vai olhar e vai falar assim: filho, olha quanta selfie eu tenho com você, olha. Ele vai olhar, você vai pensar: puxa, só estava eu lá. Não, o Espírito Santo estava com você lá no teu lugar secreto. O Espírito Santo estava lá contigo no teu lugar secreto. Mas sabe por que nós não vemos? Porque às vezes nós somos almáticos ainda, ou carnais. Pede para o Senhor abrir os teus olhos para você ver Ele. Pede para o Senhor abrir os teus olhos. Pede para Ele abrir os teus olhos. E a palavra continua dizendo: mas no céu não havia ninguém. Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para aquele livro. Então um dos anciãos me disse: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. O Rei dos Reis, o meu Senhor, o teu Senhor, o nosso Salvador, venceu para abrir o livro. Aplaudam ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus. Ele venceu a vida, Ele venceu a morte, Ele venceu principados, potestades, Ele venceu tudo. E naquele momento, Ele estava pegando o livro da vida, que contém o nome de quem? O nome de quem? O meu e o seu. O meu e o seu nome estão escritos lá.
O nome de todos aqueles que em vida professarem o nome do Senhor Jesus. O nome de todos aqueles que em vida começarem a viver de acordo com essa palavra. O nome de quem em vida negarem o seu eu. O nome de quem em vida entender os propósitos de Deus e simplesmente dizer: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu não quero viver mais os meus sonhos, mas eu quero viver os teus. Qual é melhor, os teus sonhos ou os sonhos de Deus? Os sonhos de Deus são infinitamente maiores do que os seus. Mas nós nos agarramos muitas vezes aos nossos sonhos achando que eles são tremendamente maiores, tremendamente grandes, mas não, jamais serão maiores do que os sonhos de Deus. Jamais serão maiores que os sonhos de Deus. Nisso vi em pé, entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro, que parecia estar morto. Que parecia estar morto. Sabe, ele está morto para aquele que não tem vista. Ele está morto para aquele que não enxerga, para aquele que está morto. Mas para aquele que está vivo, como eu e você, ele está mais vivo do que nunca. E João vê ele. João vê aquele que veio, aquele que venceu. João vê aquele pelo qual todo o Antigo Testamento apontava como flechas, palavra após palavra, promessa após promessa, dizendo: nascerá um que pisará na cabeça de Satanás. Nascerá um que ninguém há de poder com ele. Nascerá um. Nisso vi em pé entre o trono e os 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele veio, pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. Não havia ninguém nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse tocar naquele livro, que pudesse arrancar os selos. Mas o cordeiro, através da sua obediência, ele tomou o livro da mão do Senhor. Ele tomou o livro da mão do Pai. Ele teve a autoridade para pegar. Quando eu e você andamos em obediência à palavra do Senhor, nós andamos num lugar de autoridade no Senhor. A igreja precisa compreender o que é autoridade e parar de viver como uma igreja órfã que não tem pai. A autoridade em Cristo Jesus. A autoridade no Senhor. E ele vai e toma o livro. Então ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono. E logo que pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. Todos se prostraram diante dele. Todos. Tendo cada um deles uma harpa e taças cheias de incenso, que são as orações de quem? Dos mortos? Dos santos da igreja. A minha e a sua oração, ela tem um destino. Ela, quando você ora, ela é depositada, ela tem um destino. Ela vai enchendo uma taça, enchendo uma taça, enchendo a 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 taça, e daqui a pouco, essa taça, ela vai começar a ser derramada. E cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre toda a terra. Só aqui nós poderíamos ficar aí uns 10 cultos falando sobre isso.
uns 10 cultos falando sobre isso. A constituição de reinos e sacerdotes. O reino de Deus está sendo instituído sobre a face da terra. Eu digo está sendo instituído porque para aquele que está morto o reino não aconteceu, mas para aquele que está vivo, que somos eu e você, estamos na... Não posso falar. I'm sorry. Tem coisas que não é para agora. Para esse relógio, Mundema. Você está orando um pouco, não consegue nem parar o relógio, né, meu irmão? Obrigado, meu amado. E constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus. E assim reinarão sobre a terra. E olhei e também vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e milhões de milhões. E proclamavam em alta voz: o cordeiro que foi morto é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Ah, que cântico é esse que eles entoavam ao Cordeiro, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nessa noite, é noite de trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eclesiastes nos diz isso. Traga à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos traz esperança. E quando nós olhamos para aquela mesa, sabe qual é o simbolismo da mesa? Que o Cordeiro veio, que o Cordeiro foi morto, que o Cordeiro foi entregue, que o Cordeiro foi imolado como ovelha muda no caminho do matadouro, por amor a um povo que ele não conhecia, mas que ele sabia que viria a existir, que somos eu e você e todos os cristãos da face da terra. A mesa da ceia é a expressão do amor do Senhor pela nossa vida. Quando nós olhamos para a mesa, nós vemos o Senhor Jesus crucificado naquela cruz. Quando nós olhamos para a mesa, nós vemos Ele derramando o seu sangue naquela cruz. Quando nós olhamos para a mesa, não existe amor maior do que esse. Quando eu tomo um pedaço de pão nas minhas mãos, quando eu tomo um cálice de suco de uva, pão esse que representa o corpo de Cristo, sangue, suco esse que representa o sangue do Senhor, que foi morto, que foi despedaçado por mim e por você, simplesmente por nos amar de tal forma, de tal maneira que excede todo o entendimento de qualquer homem na face da terra. A mesa é a expressão máxima do amor de Cristo, mas também ele é a expressão do que está por vir. A mesa, ela nos conta uma história que passou, mas a mesa também nos fala a respeito de uma história que está por vir, que os mortos ainda não conhecem. Quando eu falo os mortos, são os mortos vivos, aqueles que não conhecem a Cristo. Mas eu e você que estamos vivos no Senhor, nós sabemos o que está por vir. Nós sabemos o que acontecerá daqui para frente. Nós sabemos a história, que em breve Ele voltará. Em breve eu e você veremos os 24 anciãos depositando as suas coroas diante dele. Em breve eu e você veremos os seres viventes ali adorando, declarando santo, santo, santo. Nós veremos milhares de anjos adorando, declarando santo, santo, digno é, digno sempre foi aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Eu e você veremos, quando nós olhamos para a mesa, nós temos a revelação de que em breve Ele voltará. Nós temos a revelação de que em breve Ele voltará, porque Ele é fiel para cumprir. Agora, a grande pergunta é: quem fará parte daquele dia com Ele? A grande pergunta é: quem estará lá com Ele, diante do trono dEle? Se você pudesse ver o Espírito Santo agora, Ele estaria intercedendo
com gemidos inexprimíveis por mim e por você, dizendo: santifica ainda mais, filho. Santifica ainda mais, filho, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Santifica ainda mais, filha, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Fica mais manso um pouco mais. Fica mais humilde um pouco mais. Toma a mesma forma, tenha a mesma forma e sentimento que houve em Cristo Jesus. Quem verá Ele dos seus olhos? Todos verão Ele. Note, todos verão Ele, mas nem todos passarão a eternidade com Ele. Sabe por que o inferno é ruim? Ele é extremamente ruim porque ele vai queimar como um lago que arde com fogo e enxofre eternamente quem estiver lá dentro. Só por isso já é ruim. Mas sabe qual é a verdadeira ruindade do inferno? É porque Cristo não está lá. Ele não está lá. Isso torna aquele lugar terrível. Terrível. Mas os céus, nos céus o Senhor estará lá. Na futura terra Ele estará aqui também. E a grande pergunta é: quem estará na eternidade com o Senhor? Quem tem essa fome, essa sede, essa vontade de passar a eternidade com o Senhor? Quem tem essa intenção? Existe alguém aqui que deseja passar a eternidade com o Senhor? Existe alguém aqui? Levante a sua mão para mim te ver. Levanta a mão aí, Henry. Você vai também. Amém. Viu como que faz? Isso é pai. Glória a Deus. Ninguém pode se perder. Ninguém pode. Diga para o irmão que está do seu lado: nem você. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos aí mesmo no seu lugar. Eu quero te convidar a repetir umas palavras junto comigo nessa noite. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Escreve, Senhor. O meu nome diz o seu nome. Eu te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados, sejam eles por palavras, obras, atos, omissões e pensamentos. Senhor, que naquele dia, no dia grande e temível dia do Senhor, que eu possa ser achado, encontrado em sua presença, e que eu seja recebido pelo Senhor pelas portas, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluias. Gostaria de chamar o grupo de louvor ali em cima, por favor. Os irmãos que vão me ajudar na ceia. Pastor Rodrigo, Pastor Inês, minha esposa, Presbítero Vitor, irmão Gilmar, irmã Vanessa. Os demais irmãos que vão me ajudar na ceia. Aleluias. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor.
Deus. Primeira Coríntios capítulo 11, verso 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Até que Ele venha. Por isso aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. É por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos, a pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, pelos seus pecados. Nós sabemos que se olhássemos para dentro de nós mesmos, nós não seríamos dignos de participar da ceia do Senhor. Mas o sangue do Senhor Jesus, o simples pedir perdão pelo Senhor pelos nossos pecados, nos aproxima, nos reaproxima e nos torna dignos de participarmos da mesa do Senhor. E você que é batizado nas águas, mesmo que não faça parte da nossa igreja, você é convidado, se você sentir, de ceiar conosco em nome de Jesus. Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a nossa vida no Teu altar, Senhor. Pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pensamentos, pelas nossas omissões, Pai, pelas nossas palavras. Pai, tudo aquilo que vai contra a Tua palavra, que às vezes, mesmo sem perceber, estamos praticando. Senhor, nós queremos Te pedir perdão, Senhor. Pai, nos lava e nos limpa, Senhor. Faz a nossa vida pura, Senhor, para diante do Senhor. Que cada dia mais, Pai, cresça em nós a consciência, Senhor, de quem Tu és e de quem nós somos, Pai. Que cada dia cresça a consciência que nós somos dependentes da Tua presença, Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua morte de cruz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se rendeu voluntariamente pelos nossos pecados. Nos ajuda, Senhor, também a entendermos, Pai, aquilo que não Te agrada. Cada dia mais para Te agradar, Senhor, e para louvar o Teu nome, Senhor. Pai, eu glorifico o Teu nome nessa noite. Muito obrigado, Senhor. No nome do Senhor Jesus que eu oro. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos este pão, este suco da vide, Senhor, para que eles se tornem, Senhor, um memorial do Teu corpo e do Teu sangue. Corpo este moído, sangue este derramado naquela cruz, por amor a cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Você que vai ceiar conosco, fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor enquanto isso. Por quem a minha alma esperou.
da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Aleluias, glória a Deus. Que privilégio poder participar da mesa do Senhor. A mesa significa vida e vida em abundância, e nos faz ter a certeza que em breve Ele voltará. Alguém ficou sem o pão, sem o suco de uva? Todos têm? Glória a Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso, comam em memória do Senhor Jesus. Possamos comer todos. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Eu gostaria de convidar você a trocar o cálice com o irmão que está do seu lado, declarando: até que ele venha. Até que ele venha. Aleluias. Não tome ainda, por favor. Precisamos esperar uns pelos outros.
As tias da salinha, as irmãs da salinha vieram ali na porta. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, irmã Anne. E nos perdoa por não te esperar. Amém? Eu achei que já estavam todos aqui dentro. Glória a Deus. Que vocês possam comer em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória, Senhor. Aleluia. Obrigado, meu amado. E agora sim, que possamos todos tomar do cálice, em nome do Senhor Jesus, até que Ele venha. Glória a Deus. Sim, Jesus. Se há o que dizer nesta noite é santo, santo, santo. Se há o que nós possamos expressar nesta noite é dizer santo, 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 santo é o Senhor. Sim, Jesus. Se a tua noiva há algo para expressar nessa noite é para dizer que nós te amamos, porque o Senhor é digno de toda glória. O Senhor é digno de toda honra. Aquele que está sentado no trono. Sim, Jesus, nós te amamos, porque tu és santo. Nós te damos graça. Nós te exaltamos. Nós nos rendemos o mais alto, que é alcançar os teus pés. Nós damos de tudo a ti. Tudo que nós temos entregamos ao Senhor, Pai. É o nosso coração, o nosso ser, a nossa adoração. Sim, sim, Jesus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te amamos. Aleluias. Glória a Deus, aleluias! Eu gostaria de chamar aqui a irmã Priscila e a sua família. Mais alguém deseja ser apresentado como membro nessa noite? Amém? Irmã Priscila, vem cá, por favor. Amor. Glória a Deus. Aleluias. Vem cá acima, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. A irmã Priscila nos procurou desejando fazer parte do corpo de Cristo chamado Aviva aqui na cidade. O nosso coração se enche de alegria por este momento. Que vocês sejam recebidos no corpo de Cristo na cidade de Manchester. E que vocês se fartem de tudo que vem à nossa mesa. Tudo que o Senhor provê para este corpo. Que esteja à disposição de vocês também. Tanto espiritualmente quanto naturalmente, em nome de Jesus. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós abençoamos esta família, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, os recebemos como parte do corpo de Cristo nessa cidade, na cidade de Manchester, na Viva, Senhor. Te damos a honra e a glória sobre a vida de cada um deles. Pai, que eles venham viver, experimentar e comer o melhor desta terra. Pai, todos os sonhos, todas as promessas que o Senhor falou ao coração, ao espírito das tuas filhas, ao espírito, ó Pai, desta família, nós declaramos, ó Pai, cumpridos, em nome do Senhor Jesus, que seja, ó Pai, um divisor de águas este tempo, a partir de hoje na vida desta família, para que eles vivam na sua totalidade todas as promessas e os sonhos do Senhor para cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.
Amém? Aleluia. Que o seu mês de junho, já estou profetizando para o ano que vem já, hein? Você achou que eu ia falar do mês passado, né? Estou profetizando para o ano que vem já. Que o teu mês de junho seja repleto de paz, alegria, prosperidade, abundância, misericórdia, Espírito Santo de Deus. Que tudo que o Senhor proferiu através dos lábios dos nossos irmãos se concretize na sua vida, na sua família e na sua casa neste mês. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe. Glória a Deus. Se Deus é por nós, agindo Deus, glória a Deus, aleluias. Não saia sem dar um abraço aí em 20 irmãos. Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.